te louvar, te agradecer, te engrandecer, te exaltar, Senhor, pela tua grandeza, pedir graça e sabedoria para que eu possa estar ministrando o teu povo em nome de Jesus. Senhor, nos ministra, nos exorta, nos consola, nos traz esse ensino maravilhoso, Pai, sobre o teu tabernáculo, que o teu povo hoje possa, Senhor, ter uma experiência poderosa contigo, Senhor, daquilo que Senhor, a maravilhosa graça, como que o Senhor preparou todas as coisas. Bendito e glorificado seja o teu nome, eu te peço sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver quem, dá para ver quem está aí? Deixa eu cumprimentar aqui. Edmilson, Amarilde, Deus abençoe Rosana, Deus abençoe Matilde, Deus abençoe. Eu quero falar hoje sobre o tabernáculo, tem muitas coisas importantes sobre o tabernáculo. Êxodo 25, versículo 8 e 9, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, o Senhor, eu quero que você entenda o seguinte, o povo passou sete anos de abundância. José, que tinha sido vendido, ele foi à frente, ele ficou organizando toda essa história de distribuir o cereal. Ali no livro de Gênesis, José, num patamar alto, termina o livro de Gênesis, José mandando em tudo ali, abaixo de Faraó. Termina o livro de Gênesis, o povo, a família. O livro de Êxodo, saída. E ali então passaram-se. No livro de Êxodo começa o faraó falando assim: olha, esse povo de Deus, eles se multiplicam demais. Esse povo hebreu se multiplica demais. Nós precisamos colocar um jugo sobre eles. E ali, então, foi colocado um jugo de escravidão sobre o povo. Eles amassaram em barros mesmo para trabalhar como escravos. E assim se passaram 430 anos. 436 anos eles passaram. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que Deus tirar o povo do Egito. O povo irmãos, é um trajeto que demoraria aí 11 dias andando, demorou 40 anos, porque o povo ficou o quê? Andando em círculos. Eu já ensinei isso para você. O deserto, nós precisamos aprender isso, tá? Tá tudo bem? Isso, perfeito. Então, a lei de deserto é o seguinte: se você murmura, morre no deserto. Tem duas leis específicas, tem algumas outras, não é? Na Bíblia fala de várias leis, mas quando a gente analisa o deserto, a gente vê, por exemplo, que quando o povo é incrédulo, eles andam em círculos. Quando ele murmura, ele morre. Então presta atenção, duas coisas que eu estou te falando aqui agora. O murmurador no deserto morre. E o incrédulo anda em círculos. Já viu uma vida que a vida dele não sai do lugar? Já viu a vida de um incrédulo? Começa ano, acaba ano, começa ano, acaba ano, começa ano, acaba ano, começa ano, acaba ano. A vida dele não progride, porque ele é incrédulo. Não é? Já viu uma pessoa murmuradora? A pessoa murmuradora, as áreas dela são mortas. Tem área, nada prospera. Então tudo na sua casa quebra. O murmurador quebra o carro, quebra a casa, quebra o cano, quebra isso, quebra aquilo. A incredulidade faz você andar em círculo, sua vida não sai do lugar. Então, a lei de deserto é o seguinte: não pode murmurar e não pode faltar fé. Tem que ter fé. Então aqui a cena é a seguinte: o povo saiu do Egito.
Só que eles passaram 436 anos sem conexão com Deus, escravos. Então eu quero que você imagine essa situação. Eram 436 anos sem descobrir, sem ter relacionamento com Deus. Então é como se eu chegasse para você agora e falasse assim, ó, estamos no ano de 2007, vamos colocar aí o ano de 1620. O ano de 1620, 400 anos atrás, vamos colocar aqui. Olha, existia um Deus aqui no Brasil em 1620 que eu quero falar para vocês hoje. Aí você vai falar assim, gente, um Deus de 1620, quem é esse Deus? Então, eles um ensina o outro, então não se perdeu totalmente, mas eles tinham se desligado. Então, quando nós olhamos Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são tentativas de Deus de trazer o povo de volta à sua presença. Levítico trazendo leis, não é? Números, o Senhor estabelecendo ali a contagem do povo, as pessoas, números, e nós vemos ali Deuteronômio, um grande resumo antes de entrar na Terra da Promessa, mas o foco hoje é o tabernáculo. Então, santuário. E habitarei no Êxodo 25, 8 e 9. É o texto que nós estamos lendo aqui, não sei se está dando para você ver aqui. Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha que lindo. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Então o Senhor ordenou que fizesse algo para ele morar dentro e morar no meio do povo. E ali o povo começou então a caminhar. E é muito interessante, o que mais me chama a atenção no tabernáculo, não era o tabernáculo por si só, mas era o que ele significava. Para você ter uma ideia, aqui, ó, aqui era a posição em relação ao tabernáculo. E essa posição das tribos formava justamente a cruz. Formava a cruz. Tá dando para você ver aí? Ó, formava a cruz. Então nós já começamos a ver a cruz. Tá dando certo? Tá. 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 A gente só tá vendo se tá tudo ok aqui, irmãos. Tá? Pra gente posição, a gente vê Jesus. O que o senhor tá querendo me mostrar? Ele tá correndo. Foi, voltou. Estamos lá de novo. Ok? Travou um pouco aqui. Confirma se você se voltou aqui. Tem 8 pessoas só. De 30 e poucas tem 8 pessoas agora. Espera só um pouco pra pessoa voltar. Tá. 26. Então é batalha, meus irmãos. Mas eu vou passar esse assunto para você direitinho. Fica calmo, tá? Vou passar depois um link para você. Nós temos 2 etapas desse ensino. Uma etapa é essa aqui que eu estou te passando. A outra etapa é um link que eu vou te passar de um vídeo para você assistir, tá bom? Que tem a maquete do tabernáculo, tem como que foi formado, tudo direitinho. Então vamos lá. Ó, então nós falamos o que? A posição. O que o senhor está querendo me mostrar? Eu estou mostrando Cristo no tabernáculo. Então o tabernáculo por si só era uma tenda de circo, irmãos. Era uma tenda como se fosse uma tenda de circo. Mas a simbologia, o significado do tabernáculo apontava para Cristo. Está entendendo isso? O significado do tabernáculo apontava para Cristo. Apontava para Cristo. No 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 tribos. As 12 tribos sendo colocadas aqui e apontando então para Jesus. Dentro do tabernáculo tinha os utensílios, vamos falar bastante sobre os utensílios do tabernáculo. E se você perceber aqui, dentro do tabernáculo formava uma cruz.
Tá vendo? Olha que legal. Então aqui nós temos o altar de holocausto, aqui nós temos a pia, né, a pia de bronze, aqui nós temos a mesa dos pães asmos, vamos estar falando isso, o candelabro ou candeeiro, aqui nós temos então o altar na posição das tribos, vemos Cristo na posição dos utensílios no tabernáculo. E aí nós começamos então a ver o início, começamos a ver o início então do tabernáculo, dessa explicação. Tudo começa onde? No início, na porta. Essa porta era chamada Porta do Caminho. Eram 3 áreas um tabernáculo. Então aqui, ó, daqui, essa porta aqui é chamada Porta do Caminho. Essa aqui, que não era uma... Aqui para cá era chamado Porta da Verdade. E vê se você mata aqui. Que para cá era chamado Porta da Vida. Caiu? Aqui tá tranquilo, aqui sem som. Não sei se é o telefone. Meu da sua mãe. Estou aqui porque tá tudo muito tenso aqui em relação à internet. Cai e volta, entra o 3G, entra o... É guerra pura. Então eu tenho que tomar cuidado, que às vezes eu estou falando sozinho aqui e caiu. Então por isso que o Pedro está me ajudando aqui, glória a Deus pela vida do Pedro, o Pedro está me ajudando no retorno, para saber, ó, tá funcionando, não tá funcionando, ó, caiu, espera um pouquinho. Então a gente está aqui, sambando aqui, irmãos, para dar certo, para passar esse conhecimento para você, ó. Em nome de Jesus, tá? Tenha paciência aí, tá bom? Então, o que acontece? Eu estava dizendo que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós, a verdade e a vida, que existia essa primeira porta que era chamada Porta do Caminho. Essa era chamada Porta da Verdade. E essa Porta da Vida. Então, quando nós ouvimos Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, daqui para cá e daqui para cá. Então, da rua, não é? Para o pátio exterior, do pátio exterior para o pátio interior, não é? O lugar santo, e do lugar santo para o Santo dos Santos. Então tudo começa onde? Tudo começa na Porta do Caminho. Essa Porta do Caminho, todo mundo entrava. E uma coisa interessante, não sei se está dando para você ver, eu posso passar esse slide para você também, sem problema nenhum. Eu posso passar esse estudo e posso passar esse slide. Esse slide nós passamos na escola de oração que nós temos. Tá vendo aqui, tem um desenho de uma pessoa entrando. Entre na presença do Senhor de mãos vazias. Então todo mundo que entrava pela porta, entrava então com o seu sacrifício. Quando entrava no seu sacrifício, já dava de cara aqui com o altar de holocausto. Esse altar de holocausto, ou altar de bronze, nós brincamos que era churrasqueira, não é? É o lugar onde eles faziam o sacrifício, então ali derramavam o animal, o sangue do animal, tinha umas pontas aqui, ó. Ele derramava, tá vendo a sujeira de sangue aqui? E eles assavam então a carne. Aqui simboliza o quê? Simboliza que nós, quando aceitamos a Cristo, nós precisamos fazer um sacrifício. Tem gente que é salvo, mas não é convertido. O que difere o convertido do salvo? É o sacrifício. O sacrifício de Cristo? Não. O sacrifício de Cristo já é a salvação. Agora, o nosso sacrifício da gente não abrir mão da santidade, o nosso sacrifício da gente permanecer inabalável no Senhor, o nosso sacrifício de andar em santidade perante o Senhor, de não desistir, esse sacrifício é o que difere o salvo do convertido.
Porque a salvação é de graça, é pela graça e não foi de graça. Custou a vida de Deus, custou a vida de Jesus. Deus entregou o seu Filho por amor a nós. Mas a nossa conversão é diária, é um sacrifício diário, é o meu sacrifício diário. Eu sou o seu pastor e eu me converto todos os dias. Você todos os dias. Onde é que o Senhor está querendo chegar? Que o tabernáculo, eu entro na presença do Senhor, eu tenho que... A diferença é que eu não vou morrer por Jesus, eu vou viver por Jesus. Então, Jesus derramou seu sangue por mim, e eu vou fazer valer a pena o seu sacrifício, andando em santidade, queimando a carne, fazendo um churrasco da carne, fazendo um churrasco da tentação. Está entendendo isso? Então isso é o altar de sacrifício, onde tem a nossa conversão, e que sem sacrifício, irmãos, não tem conversão. Tem muita gente que está aqui, entre essa porta e o sacrifício. Ele até entra na presença de Deus, mas ele não quer ter sacrifício. Ele não quer pagar preço. E esse evangelho fácil, eu não estou dizendo, eu não estou pregando aqui que você tem que se mutilar, essas coisas idiotas que muitas pessoas fazem. Não. Eu estou falando de sacrificar, de você se manter íntegro, sacrificar de você se manter a mesma pessoa, sacrificar pensando mal de uma pessoa, você se reconhecer a autoridade de uma pessoa, de você se policiar, de você se calar, de você dizer não ao pecado, de você passar pela tentação, mas não pecar. Até Jesus passou por tentação. Cuidado, talvez você esteja aí todo acusado, mas Jesus, você está aí todo acusado porque está passando por tentação. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Tentação até Jesus passou, só que ele venceu pela palavra. E nós estamos zelando pela palavra e somos chatos. Por isso que eu sempre pergunto, qual foi a palavra de domingo? Qual foi a palavra de quarta-feira? Porque se você perdeu, você está aí, ó. Você está sem máscara no mundo espiritual. Você está sem álcool gel no mundo espiritual. Você está desprotegido. Quem nos protege é o sangue de Cristo. Jesus venceu Satanás pela palavra. E nós vamos... Então é isso. Depois do altar do sacrifício, que crucificava a carne, que queimava a carne, vinha então a pia de bronze. O que era a pia de bronze? A pia de bronze, depois que o sacerdote ele matava o animal, ele sujava as mãos todas de sangue. Então tinha uma pia de bronze, que simboliza o batismo, que ele ia lá nas águas e lavava as suas mãos. E tinha uma coisa muito curiosa nessa pia de bronze. O que era o curioso? Que como era de bronze, ele via refletido nas águas, não é o fundo escuro, ele via refletido na isso é puro. E para ter mãos limpas e coração puro, nós precisamos ver refletido o nosso rosto, nós precisamos ver o nosso reflexo, nós vamos olhar para nós mesmos. Hoje o cristão está olhando muito para os outros, mas está faltando olhar para si mesmo. A palavra de ontem nós falamos sobre isso. Você olhar os seus prejuízos emocionais, discernir a guerra emocional, você olhar como se fosse um espelho da alma, você sentir teu medo, sentir o que está te afligindo, não é? De você, de repente, desligar a televisão. Pergunta para mim, não é? É o irmão da igreja, e ele chegou e perguntou, apóstolo, isso aqui é verdade, não é? E eu mandei um link desses 3 dias de escuridão do apóstolo José, do pastor José Edson, que está lá no Ceará, que dá aula de Apocalipse já há 30 anos. Então, em vez de você, o que for aspectos bíblicos, pergunta para mim, ou pergunta para algum pastor, sabe? Não fica passando as coisas como se você... 99% é mentira, irmãos.
Tá? Eu creio, as coisas vão passar. Então nós precisamos passar pela pia de bronze, limpar nossas mãos de todo o pecado, limpar nosso coração de toda a sujeira. Sabe, nosso coração está muito acumulado de sujeira. Limpa teu coração, limpa tuas mãos e vê o teu reflexo naquela água. Esse era o princípio da pia de bronze. Deu para entender? Aí vinha o candelabro, ou o candeeiro, que aí era o quê? Aqui tinha as lâmpadas, né? E que simboliza então os 7 Espíritos de Deus. E assim dia. Aqui fora era a luz do sol. Aqui dentro já era a luz. Os 7 Espíritos de Deus. E tem outros significados também, são 7. Então, Efésios 4:11, o Senhor escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E os 2 da ponta é a oração e a adoração. São os 2 braços da igreja, a oração e a adoração. A oração que traz o favor de Deus e a adoração que traz a presença de Deus. A oração, a adoração e os 5 ministérios formam o candeeiro, o candelabro. E esse pão eram quantos pães? 12. Por que 12? Porque era um pão de cada tribo. E simbolizava ali as 12 tribos, eram 12 pães sem fermento. Por que o fermento? O fermento na Bíblia simboliza o pecado. Então eles tinham 12 pães sem fermento. Depois tinha o altar de incenso. O altar de incenso. Gente, lembra que tudo isso estava aqui nessa disposição, formando a cruz. Eu não sei se você estava vendo nessa hora. Então, o altar de holocausto, já falamos, quando entrar não é? A nossa conversão, onde eu crucifico a minha carne, onde eu me converto, crucifico a minha carne, luto contra o pecado, passo pela pia de bronze, passo pelas águas do batismo, me revisto de Cristo, onde eu limpo minhas mãos, onde eu limpo meu coração, onde eu vejo naquelas águas o reflexo dos meus pecados, e aí eu começo a ter o quê? Um relacionamento com Deus, um relacionamento com a palavra de Deus, onde eu me torno luz do mundo, não é? Onde Ele é o pão da vida. O altar de incenso, era o altar de incenso, aqui ó, esse era o altar de incenso. Então eles queimavam o incenso e o incenso subia diante do Senhor, e aí sim, eles podiam então, eles não, né, só o sumo sacerdote tinha acesso então à Arca da Aliança. Então eu quero que você entenda que a verdade e a vida. Sou eu que te levo até o pátio exterior, sou eu que te levo até o lugar santo, e sou eu que te levo até o santo dos santos. Lembrando que lá no pátio exterior, a luz era exterior, lá dentro, no lugar santo, a luz era o candelabro, o candeeiro, não é? O candelabro ou o candeeiro, era a luz de Cristo, a luz da palavra, e ali dentro, simboliza alimentados pela palavra. Você ser guiado pela palavra. Sabe, você ser guiado à luz de Cristo, à luz da palavra, onde o pão, os pães asmos, o pão sem fermento, uma vida cristã, uma vida sem pecado. Irmãos, nós, com todo respeito, sabe, com todo respeito, mas a pessoa serve uma outra religião, ou uma seita, ou uma outra religião, ele vai de manhã numa reunião com a esposa e à noite vai em outra reunião com o amante. E ele sai da igreja, sabe, em algumas igrejas aí, não estou falando evangélicas não, sai da igreja e vai encher a cara, sai da igreja e vai se prostituir. Por que a igreja evangélica cristã exige a santidade? Porque nós cremos que nós precisamos ser santos, como Ele é santo. Está entendendo? Então quando nós chegamos aqui na Arca da Aliança, é muito interessante, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado quando Jesus morreu. Eu já falei sobre isso com você.
Quando o céu ficou negro, os mortos ressuscitaram, houve um terremoto e o véu que dividia aqui foi rasgado, onde só o sumo sacerdote entrava, foi rasgado de cima a baixo, foi Deus que rasgou. O que isso quer dizer? Que antes, se só o sumo sacerdote tinha acesso, pela cruz de Cristo, nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos acesso à glória de Deus. E se antes a glória de Deus estava numa caixa, a glória de Deus hoje não está numa caixa. A glória de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós a glória de Deus. Então nós precisamos entender esse princípio. Tinha ali o maná, não é? Simbolizando aí o sustento de Deus, simbolizando aí o poder de Deus, simbolizando aí a lei de Deus, e a glória de Deus estava aqui. Hoje a glória de Deus não está aqui. Hoje a glória de Deus está dentro da gente. Isso é muito importante você saber, tá? Então, aqui nós vemos aqui era o caminho, a verdade e a vida. Já expliquei para você. Aqui era o pátio, o santo lugar, o lugar santo, e o santo dos santos. Eram 3 partes. Esse aqui simboliza, não é? É Cristo. Revela Cristo. O caminho, onde o altar e a pia é uma ação no corpo. Eu crucifico a minha carne, eu entro nas águas do batismo. É uma ação exterior. Onde aqui dentro é a alma, onde a minha alma eu entrar na minha vida, onde eu começo a ser luz do mundo, onde eu me alimento a minha alma com a palavra de Deus, onde eu começo a ter desejos e vontades, não de pecar, não de usar drogas ou maconha ou outra coisa. Eu tenho desejo de ofertar a Deus, eu tenho desejo de entregar minha oferta. Então aqui são os desejos da alma que começam a no corpo. Vontades que eu tinha antes e começo a ter vontades novas. Antes eu não suportava crente e hoje eu tenho vontade de ir para a igreja. Antes, ficar assistindo uma live de crente, jamais. Eu vou ver outras coisas. Agora, você está com vontade de assistir a live e de aprender essa história sobre o tabernáculo. Quem é que mudou? Como é que mudou? Mudou que o Espírito Santo está dentro de você e vai mudando a sua vida, tá? E aqui, o Santo dos Santos é o Espírito. Então nós temos o corpo, a alma e o Espírito. Revela então Cristo, já falei, o tabernáculo revela o homem, já falei, e revela a obra de Cristo, onde aqui nós temos a a conversão. Ele até entrega uma oferta. Às vezes ele até passou pelas águas do batismo, mas ele não permite que o pão, a palavra, alimente e guie a vida dele. Ele não admite, sabe, ser iluminado pela palavra do Senhor. Ele não entrega a sua vida como um incenso diante do Senhor. Ele não entrega a sua vida como um sacrifício diante do Senhor. Por quê? Então, isso é um princípio. E aqui nós temos a comunhão, não é? Que é aqui no Santo dos Santos, tá? E a luz do homem. Aqui nós temos a luz natural, o sol, no pátio. No santo lugar, a luz do Espírito, não é? Que era o candelabro, né? Que iluminava a luz do Espírito, porque ele tinha o óleo na Bíblia simboliza o Espírito. E aqui a luz de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Quando entrava ali, brilhava aquela arca, por causa da glória de Deus, não é?
E eu vou dar um link para você, tá? Um link para que você possa assistir um vídeo, tá no YouTube esse vídeo, é que nós não conseguimos passar, nós íamos passar aqui, mas como nós estamos no 3G, não dá para usar o programa que nós temos de transmissão. Ele só funciona no Wi-Fi. Então nós não temos como fazer isso daqui, tá bom? Então, preste atenção nesse vídeo, em nome de Jesus, que nós vamos passar para você agora, tá? Então, glória a Deus, temos aí 17 famílias. Deus abençoe o irmão Estelito, Raquel, Rosângela, Aline. 17 famílias. Deus abençoe o irmão Estelito. Glória a Deus. Norma. Aline. Tem como ver os outros? Glória a Deus. Norma. Eu só estou conseguindo ver alguns comentários, tá? Então, em nome de Jesus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um vídeo para você e eu vou tentar os vídeos e passar para você, tá bom? Enquanto isso, você vai assistir um vídeo que nós vamos passar para você agora. Em nome de Jesus, deixa eu só mais um minutinho, eu quero orar pelos dizimistas, quero orar pelos ofertantes, quero orar por você que está aí separando uma moedinha, separando aí um valor, separando a sua oferta. Domingo nós estaremos juntos, domingo tem Santa Ceia, eu quero convidar você a estar na igreja. Em nome de Jesus, eu quero incentivar você a estar na igreja, nós vamos ter todos de máscara. Nós temos de 1 hora, onde nós vamos ter um culto ali, a palavra, vamos abençoar você. Ah, mas eu não posso sair de casa. Eu posso se for de carro. Então você vai com o carro, em nome de Jesus, para na porta. Nós vamos ver, talvez a bispa ou eu, ou algum pastor, e sejamos na porta. Nós vamos ter uma tenda ali na porta da igreja. Você vai colocar seu carro lá na rua mesmo, dentro da tenda, e nós vamos abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá? Nós cremos. Eventualmente, não deu de jeito nenhum, você então prepare o seu pão, prepare o seu cálice na sua casa mesmo, e aí você vai participar da ceia conosco. Combinado? Em nome de Jesus, deixa eu orar pela tua vida e orar pela tua vida financeira. Em nome de Jesus. Você coloque, deposite, transfira. Nós estamos aí. E eu sei que eu peço até desculpa, mas deles pertence ao Senhor e que toda retenção caia por terra no nosso meio, não vai faltar nada. Cuidado, Deus continua sendo Deus. Eu vou repetir, Deus continua sendo Deus, não está na Bíblia. Durante e depois do coronavírus, acabou tudo. Deus deixou de ser Deus. Não. Me fala um dia que Deus te abandonou. Me fala um dia que faltou as coisas na sua casa. Se você está debaixo da cobertura da igreja, se você está em santidade diante do Senhor, Deus, se faltar alguma coisa na sua casa, com essas duas características, eu rasgo a minha Bíblia e eu deixo de ser pastor. Porque senão eu estou pregando a Bíblia errada, ou estou pregando um Deus mentiroso. Nós temos que crer nesse Deus, amém? Onde já se viu, irmãos, olha que perfeição, nós vemos Deus, olha, nós vemos Cristo no posicionamento das tribos, nós vemos Cristo, nós vemos a cruz na disposição dos utensílios do tabernáculo, é a coisa mais linda isso, irmãos. Porque tudo que é de bom, de perfeito, de agradável venha sobre a vida deles. Pai, nós somos poucos, mas nós somos valentes. Senhor, em nome de Jesus, nós somos poucos, mas nós somos valentes. Jesus, esse povo, Senhor, pode confiar, meu Pai,
Senhor, as riquezas da terra na mão deles. Eu profetizo isso todo culto. Senhor, pode confiar, tu és o dono do ouro e da prata. Um povo fiel, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida financeira deles, Pai. Cobre eles com teu sangue, protege eles de todo desemprego, protege eles de toda retenção. Pai, eles estão liberando, Senhor, os seus recursos para que não haja retenção na sua casa e a sua casa pague as contas, Pai. Em nome de Jesus, que dessa mesma forma não haja retenção na vida deles. Pai, que a empresa que eles trabalhem não feche, que o faturamento da empresa que eles trabalhem, Senhor, não caia, e que eles possam, Senhor, viver experiências extraordinárias. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida financeira, você que fez a sua transferência, eu consagro a tua vida financeira, eu consagro a tua fidelidade no altar de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.